Oi, hoje eu vou fazer um post diferente, gravado, para testar outras formas. Mas eu quero falar hoje sobre República das Bananas, um termo que nós temos ouvido muito ultimamente, atribuído ao que aconteceu nos Estados Unidos no último dia 6 de janeiro. E os americanos, um pouco atordoados ainda, dizendo nós não somos uma república de bananas. Não vou entrar no mérito do uso desse termo neste contexto, mas você sabe de onde que vem essa ideia de República de Bananas? Esse termo está relacionado ao UFC, não o combate, mas a United Fruit Company, uma empresa americana do final do século XX, que plantava bananas e abacaxis na América Central, América do Sul, mas principalmente América Central e Caribe, e exportava para a Europa e Estados Unidos. Bom, a United Fruit ela financiou na América Latina e no Caribe alguns golpes de Estado quando ela percebia ou quando ela achava que os seus interesses estavam ameaçados. E por isso, então, a ideia de República de Bananas. Em 1928, inclusive, houve uma greve muito grande na Colômbia de trabalhadores da United Fruit que queriam salários melhores. O governo americano ameaçou uma invasão com a marinha americana caso o governo colombiano não tomasse providências, e o governo colombiano mandou tropas e ocorreu um grande massacre ali. E aqui também tem um ponto interessantíssimo, porque os números variam entre 42 mortos e 3 mil mortos, não se sabe ao certo o tamanho do massacre. E isso mostra como a memória sobre a história também é importante. Existe o fato e aquilo que se conta sobre o fato. Bom, a questão é que houve um massacre. O Gabriel Garcia Marques fala desse massacre no 100 Anos de Solidão. Tem aqui uma cópia. E no livro do Gabriel Garcia Marques, ele fala do massacre da indústria bananeira e da companhia bananeira, e ele pega bem nessa questão da memória histórica. Né? No livro dele, 2 mil trabalhadores são mortos, mas somem com os corpos dos trabalhadores, e tempos depois as pessoas já não lembram mais do massacre, dizem que ele não existiu, porque se não houve corpos a serem mostrados é porque o massacre nunca tinha existido. Então ele nos fala um pouco dessa questão da memória e da história. Outro ponto interessante que acontece com a United Fruit Company é na Guatemala, em 1954, quando o Arbenz está no poder. O Arbenz é considerado comunista, ou com tendências, pelo menos, comunistas pelos americanos. E então, em 54, ele expropria as terras da United Fruit Company para fazer uma reforma agrária, e aí essa é a senha para a CIA liberar 3 milhões de dólares numa operação chamada PB Success para poder derrubar o Arbenz. Financia um inimigo do Arbenz, um coronel que estava no exílio, e financia um golpe militar na Guatemala para que a United Fruit Company pudesse manter os seus negócios. E aí tem uma outra questão interessante também para a gente pensar, é que o diretor da CIA nesse momento, aliás, o primeiro diretor civil da CIA naquele momento, o Alan Dulles, era também advogado da United Fruit Company. Então aqui a gente pode pensar também nessa intersecção que às vezes há entre o interesse privado e o interesse público. Né? Bom, daí é que vem o nome, República de Bananas. É uma história interessante. Se você quiser saber mais, você pode entrar no Office of the Historian. Eu vou deixar um link aqui, Office of the Historian. E ali há todos os documentos do próprio governo americano, tanto da CIA como de outras agências, falando de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, mostrando os documentos. É por isso que eu sei que, por exemplo, o dinheiro que eles tinham para fazer o golpe era 3 milhões de dólares. Está lá no memorando que a CIA manda. Então vocês podem também ver os documentos do próprio governo americano sobre esses fatos. Tá bom? E sugiro a leitura dos 100 Anos de Solidão. Aliás, vou terminar com uma leitura de um poema do Neruda, porque o Neruda também fez um poema para a United Fruit Company, e é um poema super interessante. Ele se chama United Fruit, e ele diz assim: quando soou a trombeta, estava tudo preparado na terra, e Jeová repartiu o mundo pela Coca-Cola, Anaconda, Ford Motor e outras entidades. A companhia fruteira
reservou o mais suculento à costa central da minha terra, a doce cintura da América. Rebatizou as terras como repúblicas bananeiras, e sobre os mortos adormecidos, sobre os heróis inquietos que conquistaram a grandeza, a liberdade e as bandeiras, estabeleceu a ópera bufa, alienou as vontades, ofereceu coroas de César, desembanhou a inveja, atraiu a ditadura das moscas. Mascas Trujillo, moscas Tachos, moscas Caras, moscas Martínez, moscas Ubico, moscas úmidas de sangue humilde e marmelada, moscas bêbadas que zumbem sobre os túmulos populares, moscas de circo, sábias moscas entendidas em tirania. Então, com esse poema do Neruda, United Fruit, eu termino esse post. Tchau. Obrigado.